Hoje eu vou estar contando o meu testemunho, tá? Um testemunho onde você tem que acreditar que Deus vai mudar a tua história, como assim Ele fez na minha. Eu gostaria de ler em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu nasci em berço evangélico, era eu e mais 3 irmãs, né? Nós somos 4 irmãs. Minha mãe sempre na igreja e meu pai, ele sempre bebeu. Minha mãe sempre levava a gente para a igreja, né? Meu pai, ele batia na minha mãe, ele judiava da gente por muitos anos. E eu sempre perguntava para Deus o porquê daquela situação. Meu pai quebrava tudo dentro de casa, sempre quebrava as coisas dentro de casa. A gente não tinha nada inteiro dentro de casa. E assim os anos foram se passando e o Senhor Jesus fazendo promessas na minha vida. E eu sempre acreditei nas promessas do Senhor. Mas enquanto eu estava passando aquela situação, eu falava: Senhor, será que vai se realizar? Será que vai acontecer? E os anos foram passando. Eu comecei a trabalhar e todas as noites, a maioria das noites, meu pai bebia e ele ficava cantando, ele ficava batendo na parede para minha mãe atender ele e a gente não conseguia dormir. E quando chegava de manhã a gente tinha que ir trabalhar. E assim foi por muitos anos. E eu já na idade de 24 anos, quase me casando, e meu pai daquele jeito, e a gente falava para minha mãe: por que não larga? Por que não larga ele? E ela sempre falava: Deus, ele tem uma promessa. Deus, ele falou que vai fazer na vida dele. Então ela sempre insistiu. Orava, né? A gente ia para a igreja e uma coisa que ele nunca fez foi falar para minha mãe não ir para a igreja. Ele nunca proibiu ela de ir para a igreja. E ainda que ela chegasse em casa e ele quebrasse as coisas, mas ele nunca impediu ela de ir para a igreja. Ele rasgava a Bíblia, jogava, rasgava, queimava, fazia várias coisas. Mas uma coisa que o Senhor nunca permitiu foi que ele não deixasse a gente ir para a igreja. E assim foi. Eu trabalhava em vários cargos na igreja, sempre o Senhor falando, né, das promessas dele que ele tinha na minha vida. E aí eu me casei, né, saí da casa dos meus pais, mas meu pai ainda continuava bebendo e eu tinha uma raiva tão grande do meu pai que eu nunca falei assim. Eu não falava que eu tinha pai. Esse nome pai não saía da minha boca. Eu tinha muita raiva dele por tudo que ele tinha feito. E daí eu me casei, foi passando os anos e ele ainda bebendo, ainda fazendo o que ele sempre fazia. E eu pedia para o Senhor: Senhor, tira essa raiva do meu coração. Senhor, eu não quero mais sentir essa raiva que eu tenho do meu pai. E eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a pedir para o Senhor em oração: Senhor, arranca essa mágoa que eu tenho. E foram passando os anos e tem uns 4 anos que meu pai não bebe mais, ele parou de beber, para a glória de Deus. Ele ainda não aceitou Jesus, mas de vez em quando minha mãe escuta ele escutando as programações na televisão. E às vezes ele fala até de Deus, porque ele anda com umas dores e ele sabe que se não for Deus na vida dele, ele não estaria vivo. Porque diversas vezes quiseram matar ele, chegaram para bater nele, ele já ficou muito mal, porque foram lá na porta de casa para matar ele e nunca fizeram isso. Porque a mão de Deus, porque ele não morreu até hoje porque o Senhor não permitiu. Então nós cremos que o Senhor, ele tem um plano sim, porque lá atrás Deus prometeu para minha mãe, Deus falou que vai fazer algo na vida dele. Então, através da vida dele, com certeza nós vamos ver Deus na vida dele. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra completa, porque quando o Senhor faz a obra, ele não faz pela metade. Então ele já não bebe, graças a Deus, para a glória de Deus.
tem o vício ainda do cigarro, mas eu continuo orando e eu continuo crendo que o Senhor vai fazer algo na vida dele. E minha mãe ali sempre insistiu, permaneceu fiel a Deus, primeiramente, nunca largou Jesus. Porque as pessoas olhavam pra gente e falavam, ai, o pai delas é isso, o pai delas é aquilo, elas vão ser igual. E nós seguimos outro caminho, nós escolhemos Deus, nós escolhemos servir a Jesus. Não importa a tempestade que você tem passado, não importa o momento que você está passando na tua vida. Creia, confie que o Senhor é muito maior do que esse teu problema. E também, onde eu ia imaginar que eu ia fazer uma faculdade? Porque as pessoas falavam, ela vai ser uma viciada, ela vai ser igual ao pai dela. E eu estou aqui para contrariar tudo isso que falaram que eu ia ser. Eu fiz minha faculdade e antes de fazer minha faculdade, o Senhor ele falou que eu ia fazer uma faculdade, que ele ia pagar minha faculdade. Só que o Senhor, ele me deu condições de trabalhar para me pagar minha faculdade. Porque muitas das vezes a promessa vem e você fica sentado esperando cair do céu, mas não vai cair do céu. Corra atrás dos seus sonhos, vocês que são jovens, vocês que muitas das vezes passam por necessidades na tua casa. Porque eu não tenho uma roupa bonita, eu não tenho isso. Corre atrás dos teus sonhos, estude, persista, insista, porque o Senhor, ele vai fazer muito mais na tua vida. Mude a história, faça diferente, faça a diferença onde você for, onde você estiver. E através desse testemunho que eu quero te dizer, o Senhor é bom, não largue o Senhor por nada. E eu me casei, glória a Deus, tenho meu esposo, e eu sempre falava, Senhor, eu quero ter um esposo que esteja na igreja, um esposo temente a Ti, porque como meu pai sempre bebeu, eu não suporto nem o cheiro da bebida. Eu sempre vivi nesse meio de bebida, de cigarro, e eu não suporto esse cheiro. E eu falava, Senhor, eu não quero. Eu sou fiel a Ti e eu tenho certeza que eu posso pedir as coisas para o Senhor. E eu sempre falei, Deus, eu quero um homem de Deus. Eu quero um homem fiel a Ti. E teve uma época que meu esposo estava se afastando da presença do Senhor, mas eu não larguei o Senhor. Eu não larguei o Senhor por nada, eu continuei, eu persisti, eu orava por Ele, e hoje Ele está comigo na igreja. Nós temos o nosso filho de 6 anos e nós acreditamos que a família é projeto de Deus. Hoje as famílias passam por alguma dificuldade, já querem largar, já querem separar. E eu tinha experiências na minha vida. Porque minha avó sempre falava para minha mãe, insista, persista, continue orando. E uma lembrança assim que eu tenho da minha mãe, sempre quando eu acordava, era 6 horas da manhã, minha mãe estava ajoelhada. Ela podia ter ficado a noite toda acordada, porque meu pai bateu nela, porque meu pai fez várias coisas com ela. E quando eu acordava de manhã, 6 horas da manhã, ela estava orando. Essa lembrança que eu tenho dela. Então eu falei, não, eu vou mudar minha história. Porque às vezes a gente vive num lar que é desestruturado, né? Porque hoje é muito comum ver famílias, pai separado, mãe separada, mulheres que sustentam a sua casa, e minha mãe sustentou a casa. Porque nesse meio de bebedice, meu pai nunca trabalhava. Ele sempre fazia bico e minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe sempre trabalhou para nos dar o sustento. Então minha mãe, a imagem que eu tenho da minha mãe é de uma guerreira, uma mulher batalhadora. E eu sempre falei, eu quero ser assim, mas eu quero mudar a minha história. E você que está me assistindo agora, se no teu passado você foi traído, você foi machucado, mude a tua história, faça diferente. Se você foi judiado pelos seus pais, não faça com seus filhos a mesma coisa. Mude a história. E você mudando a história, você vai ser espelho para outras pessoas, e é isso que eu quero transmitir. Eu quero transmitir para outras pessoas, porque quando você passa por algo,
você tem experiências para contar, você pode compartilhar com pessoas e aquelas pessoas podem fazer diferente. Então, hoje eu tô vindo aqui para contar o meu testemunho para você. Quem sabe você está passando por isso e você quer largar tudo. Você quer ir embora, você quer largar tudo. Quantas das vezes minha mãe falou, eu quero ir embora, eu quero sumir. Mas o Senhor, Ele nunca permitiu. Às vezes a gente falava, a minha mãe falava assim, olha, eu queria, sei lá, podia estar depressiva em casa, mas eu tenho que me levantar. E eu tenho que ir trabalhar para trazer o sustento. E hoje o meu pai, ele é o companheiro dela. Hoje eles vivem, né, bem, é o jeito que ela sempre quis, né, um esposo do lado dela. E hoje eles estão bem, graças a Deus. E eu creio que eu vou voltar aqui para contar que ele aceitou Jesus, porque é isso que eu tenho orado. E é nisso que eu tenho acreditado. Então não desista. Não desista da tua família. Não desista do teu filho. Não desista do teu marido. Não desista da tua casa. Insista. Porque Deus é fiel na tua vida. E eu agradeço essa oportunidade. E antes de encerrar, eu quero orar pela tua vida. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha chegar, Senhor, a corações que está necessitado, Senhor, de ouvir essa palavra. Deus, muda a história. Senhor, muda corações, muda sentimentos. Senhor Jesus, em nome de Jesus que eu te peço que essa mensagem venha chegar em lares que estão destruídos agora. Lares, ó Deus, que o inimigo tem se infiltrado. Senhor, em nome de Jesus que eu te peço que a tua presença seja nessa casa. Habita, Senhor, neste coração, para a tua honra, para a tua glória, que através dessas lives, Senhor, pessoas possam contar os testemunhos. Nós cremos no retorno, Deus, nos retornos, Senhor, de testemunhos de vitória, testemunhos de milagre. Em nome de Jesus, fica com cada um neste momento. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.